Agora eu estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Ok, Fabrício. Tudo Era bem. o Saci que estava aqui dentro, me, me deixando muda. Pronto. É Estou só, só ouvindo bem, minha, né? só minha câmera que não quer pegar. Eu acho que é porque a minha internet está só com os pontinhos aqui. Pode ser que, Hum, à medida que melhore aqui. Eu vou abrir aqui a porta, eu vou convidar a internet para ela entrar, tá? Só um minuto. ok. Professora Mari. Uhum. Enquanto, Eduardo, eu vou te pedir para te ficar de olho nas mensagens aqui, né? Quando a gente Aham. começa. Boa noite, pessoal. Vocês sabem que eu tenho um probleminha de cegueira, né? Então eu posso não ver as mensagens que vocês mandarem, então o Eduardo vai monitorar aí, e aí, se for preciso interromper, Eduardo, no monitorar Aham. aí para falar, tudo bem, tá? Ok. Enquanto o Eduardo vai se organizando aí para começar, eu vou puxar aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui. A tua apresentação? Porque eu ainda coloquei mais. Se fosse 7,5, eu ainda teria colocado mais três páginas, né? Mas eu coloquei mais umas coisinhas só para assim, ficar mais claro, né? Tá aqui. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Apresentação. Isso aqui. Deixa eu fechar aqui umas abinhas para não ficar pesado. Eu Uhum. pensei que eu tinha fechado todas as abas, mas ainda tem aba aberta aqui. Peraí. Essa imagem aqui que eu não chamei aqui. Também vou fechar aqui as minhas abas para não ficar muito A gente pesado. pensa que fechou, né? Quando vai ver, tá assim, trilhão de aba Uhum. nos torturando aqui. Pronto. Agora eu vou deixar só da apresentação. Tá aqui para compartilhar e quando compartilhar vocês me falem. Ok. Está compartilhada. Agora Já? descompartilhou. Ih, deixei lá de novo, peraí. Era uma janelinha que tinha aqui que eu fechei. Eu achei que ia atrapalhar, que era a janela da compartilhamento. Tá. Já? Agora sim. Ok. Eu já vou deixar assim em modo de apresentação. Uhum. E aí eu vou ficar só aqui na apresentação, eu não vou ficar olhando para vocês, até porque acho que minha câmera não abriu e acho que não vai abrir. Mas assim, eu vou estar de olho aqui na apresentação, qualquer Uhum. parada que vocês quiserem fazer, pergunta, uma interlocução, pode fazer, né? Sem problema. Que é para gente, esse momento é para a gente conversar. Isso mesmo, conversar. Vai ser uma meta-aula. Aula não, um diálogo. Minha meta é conversa. É uma meta-conversa. Ok. Uma metalinguagem. Nós somos quantos, Eduardo? Agora nós somos 13. 13, né? Boa noite, Eda. E também eu gostaria que vocês Ah, avaliassem, né, essa apresentação e verificassem, achava que vocês iam falar disso, daquilo, senti falta disso, daquilo, né? isso. É Vocês muito vão explicar importante. isso também para a gente. É. Aliás, esse encontro é exatamente como nós vamos falar sobre linguagem dialógica, é importante que vocês também falem, porque como vocês vão Tchau. ver, Isso. e a Ieda está dizendo que está com problema no áudio. Não está conseguindo ouvir, Ieda? Não está me ouvindo? Ou é o áudio dela? Ela disse que é o problema do áudio. Ela não Ah, ela consegue não falar, consegue é dela. falar. Vê se o teu microfone, vê se o teu microfone está configurado para tu está usando o Mesmo que microfone do notebook, do teu computador, Ieda? ela está com uma câmera de USB. Se ela tiver com câmera de USB, que ela conectou,
Aí pode ser que a câmera do notebook dela, do computador dela, está fazendo essa interdição aí. Às vezes a Mas própria então, câmera. no computador. Boa noite, Wenderson. Boa noite, professor Wenderson. Wenderson. Ieda, Boa noite a todos. a configuração do microfone está para, geralmente, deixa eu até ver aqui, Boa o noite, professora Alessandra. microfone, grupo de microfones tecnologia Intel, alguma coisa assim. Boa noite, professor Jean. Boa noite, professor Jean. A Ieda só não está conseguindo falar. Poxa, Ieda. Reinicia teu computador, Eda. Reinicia. Já estás gravando ou vai começar a gravar depois, Eduardo? Eu já estou gravando para evitar de esquecer de gravar. Aí depois eu faço o corte. Ok. Eu ainda estou tentando aqui ver se eu também consigo ativar a minha câmera. Mas ela está irredutível. A Ieda está tentando reiniciar. Como é que está sendo a montagem das salas? Já estão conseguindo fazer a montagem? Hoje eu dei uma olhadinha, né? Que eu terei o dia hoje para fazer essa apresentação. Eu dei uma passeada por lá, mas não consegui acessar todos os cursos. São muitos, né? Olha o Você professor já montou Luiz, todas parabéns. as próprias. Que legal. Legal. Já tinha trabalhado no SED, Fabrício? Genilson, Genilson Da já é, casa. já é da casa. Já estou acostumado, né? Pois é. Epa, cadê minha câmera? Tá aqui. Opa. Caiu, né? Minha apresentação. Vou colocar de novo. Vê se a professora Ieda conseguiu. A professora Ieda ainda não apareceu. Nossa tela até é bonita, eu vou fazer um print. Ah, agora não está mais. Deixa eu ver aqui. Poxa, eu não consigo. Tu não está conseguindo fazer a apresentação, Ione? Não, a apresentação tá aí. Eu não consigo. A minha câmera não está entrando. Ah, tá. Acho que é a internet, porque quando a minha internet está fraquinha, Uhum. aí só pega o microfone. Quando for para começar, Eduardo, só. Eu estou só te aguardando. Ah, tu tá me esperando? Eu tô te Ah, esperando. Olha que coisa horrível. Vamos lá. Todos concordam que a gente comece agora? quantos nós somos? Agora nós somos 15. Cinco. Já que está Aí ele gravando, voltou. a Opa! Ieda voltou. Muito bem. Então, com a presença da Beleza. Ieda, vamos começar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar de novo aqui para mandar a apresentação. Perdi aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Apresentou, Eduardo? Sim, tá, para mim está parecendo normal. Ok. Vai falar alguma coisa antes de começar? De eu começar?
Eu quero dar as boas-vindas, né? Agradecer a boa vontade, a disponibilidade dos nossos colegas professores em estar aqui nesse horário. Eu escolhi esse horário exatamente porque eu sei que durante o dia todos nós somos ocupados, né? E até Sim. agora ainda tem professor que está ocupado, aplicando prova e tal. A professoria também parece que não pode, ela também deve estar ocupada, mas eu quero agradecer imensamente a disponibilidade de vocês. É um passo que o SED está dando para que os nossos materiais didáticos sejam aprimorados, né? E nós dependemos muito, muito da disponibilidade, muito da solidariedade, vou dizer assim, de vocês, né? E eu quero agradecer, então, esse tempo de vocês estarem, apesar de ser à noite, mas, infelizmente, durante o dia nós todos estamos ocupados, e agradecer, né, por vocês estarem aqui na nossa sala compartilhando esse conhecimento. E aí eu passo a palavra para a professora Ione, que ela vai fazer a primeira parte da apresentação. Ok, então o Eduardo deixa as damas primeiro, né, Eduardo? Então, nós Isso. vamos começar também agradecida, né, todos os professores. E, primeiramente, eu queria falar rapidamente sobre o conceito que a gente tem trabalhado muito na nossa pós-graduação, que a gente tem aí no SET, que é de Tecnologias Digitais para o Ensino Básico. Nós temos trabalhado muito o conceito de curadoria digital, né? Então, eu penso que a curadoria digital passa pelas nossas práticas também, aqui como professor de educação à distância. E também passa, eu vejo assim, por exemplo, a IEDA. A IEDA é a coordenadora do curso, eu não sei se tem outro coordenador aqui, né? Que eu sei que nós temos nossas atividades, mas a IEDA, ela, como coordenadora, ela está em todas as atividades. De hoje ela está aqui, ela já fez várias vezes, né? Eu acho que esse curso, mas ela está aqui acompanhando os colegas professores do curso dela, tá nos prestigiando, né? Também. E eu vejo aí o conceito de curadoria digital nessa perspectiva da prática da professora Ieda. E esse conceito é um conceito que tem crescido muito e que tem também crescido no contexto da nossa formação, da nossa construção. Hoje tem muita gente fazendo trabalho, inclusive acho que eu e o Eduardo, né? A gente tem tanta coisa, a gente às vezes não consegue pegar como freelance alguns trabalhos que a gente poderia pegar, né? Às vezes, quando dá, a gente pega, mas são tantos trabalhos no campo da curadoria digital, envolvendo também a produção de material didático, não só para EAD, porque aqui a gente vai falar de modo geral, mas também para qualquer área da educação, do ensino, que a gente precisa de uma linguagem didática para alcançar, né, o outro, né, o outro sujeito que está do outro lado, ou de frente para nós, quando no presencial. Mas a gente, às vezes, não consegue, né, lidar com tanto conteúdo, mas eu queria dizer que tá aparecendo, né, muito trabalho, muitas propostas, procurando professores que possam auxiliar instituições, no sentido de dar consultoria nesse campo, né, trabalhando com material didático, na produção de conteúdo e na curadoria digital. Existem instituições hoje que contratam determinado especialista, determinado professor, especialista somente para fazer a curadoria digital da sua instituição, para que a instituição não fique à mercê de conteúdos, né, que não venha atender a necessidade, venha trazer prejuízo, né, para essa instituição. Então, essa área está crescendo muito. Então, eu penso que nós precisamos trazer também o conceito para cá. Eu não trouxe em forma de conceito em si, né, mas eu trouxe encarnado, né, o conceito encarnado nos materiais e nas questões que nós vamos tratar aqui. Então, vamos lá. A gente vai tratar do texto didático dialogal na educação à distância. Então, assim, esse daqui, esse material, ele é um material muito prático, né? Em forma de oficina, como se fosse uma oficina. Tanto é que daqui para frente, se vocês quiserem retomar, pegar esse material
passar para os colegas de vocês, que vão ainda no futuro trabalhar com EAD, vocês podem fazer isso, multiplicar, né, o conteúdo, porque está, assim, numa forma de oficina, de produção, de problematização, de chamar mesmo para conversa. Então, o grande problema que a gente percebe hoje é um problema que foi um problema nosso, né, no passado, e para trabalhar, digamos, didatizando algum material científico, mas ainda é hoje no campo da educação à distância, já que a gente precisa se colocar, estar diluído, né, nesse material, para que o aluno possa me ver, me conhecer, né, e se relacionar comigo nesse material. Então, é um grande desafio. E aí a gente se pergunta como transformar o rigor científico, que nós estamos numa academia, né, em presença. Essa presença que a Ione está falando aqui, nessa diluição, como fazer isso, né? Como eu vou me diluir, como eu vou estar presente pedagogicamente, trazendo clareza para esse aluno, fazendo com que esse aluno participe das minhas aulas, participe do curso em si, em relação aos coordenadores que também se preocupam com esses alunos, né? Então, como a gente faz isso? Então, eu trago para vocês, primeiramente, aqui a ideia do conceito, né, da palavra, do conceito, da ideia de tradução. E aí eu trago para vocês dois ícones aqui, né, duas imagens, que as imagens falam. Então, a primeiro, do meu lado, né, eu vou imaginar que é o lado de vocês aqui, o meu lado esquerdo, a gente tem aí o ícone da tradução da linguagem para o surdo. E do lado direito, não é bem uma tradução, porque enquanto os sinais para surdo é uma língua, não é um código, né? É uma outra língua, eu preciso traduzir para o aluno em Libras, no outro é um código. E aí eu preciso decodificar para o cego, né, no Braille. Então, eu trago aqui o sinal do Braille, né, o signo do Braille e o signo da Libras. E aí, para a gente refletir, para a gente pensar, você pode dizer, eu nunca ensinei Libras, eu não sei utilizar a língua brasileira de sinais, eu não sei me comunicar com surdo, muito menos sei ler no Braille, né? Eu não saberia trabalhar com um aluno cego, porque eu não sei o Braille, nunca utilizei a máquina Juliette, né, para traduzir um texto, para escrever um texto no Braille. Mas é exatamente assim que a gente tem que pensar quando a gente ainda não trabalhou com educação à distância, ou quando nós somos cientificamente muito envolvidos com o gênero textual científico, e a gente se preocupa muito, ou então está muito envolvido nas produções acadêmicas científicas, nos gêneros ensaio, no gênero artigo científico, muito voltado para isso, e a gente vai precisar escrever um material didático para EAD, especificamente. Eu tenho que me preocupar, porque é realmente isso que eu preciso fazer, eu preciso traduzir para esse aluno uma outra maneira de mostrar para ele, construir com ele o conhecimento que ele precisa nessa formação. E aí a gente chama aí Paulo Freire, né? Que eu acho que Paulo Freire é uma figura que todo mundo, em algum momento da sua vida, já interagiu com ele, quando ele diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar. Aí eu grifei a palavra criar, porque eu penso que trabalhar nessa perspectiva do texto didático, do texto dialógico, é ser muito criativo, é colocar para funcionar ali o seu gene da criatividade, né? E colocar para criar. Então, a criação é muito importante. Então, Freire já tinha visto isso, né? Então, ensinar não é transferir conhecimento, é criar possibilidade para a sua própria produção. Que própria produção? Essa sua produção? Ele está falando do conhecimento. Eu não posso transferir conhecimento, eu preciso criar condições, criar possibilidade para que esse conhecimento seja produzido. E isso vai acontecer através de uma construção na interação, né? Então, como que eu vou interagir com o aluno da EAD dele lá em São Gabriel da Cachoeira? Como eu faço isso? Vamos comigo, vamos lá ver como a gente pode fazer. Então, nesse sentido, a gente entende aí o texto didático, que ele precisa ver nessa nuance, né, nessa perspectiva dialogal, e aí a gente não pode confundir a dialogia do dialogismo, né,
com o dialogal. Então, a dialogia é um conceito, né? Uma corrente de pensamento que tem a ver, mas que não é a mesma coisa. E o dialogal, digamos, é uma maneira, podemos dizer até que é uma técnica, é um modo, né, da gente se comunicar. Então, nesse sentido, o texto didático dialogal, ele vai nascer dessa necessidade mesmo, né, de transformar a escrita de modo pedagógico, né, em espaço de interação, um espaço de escuta e de problematização. Então, se eu quero produzir um texto didático legal, que possa alcançar esse aluno, quer presencial, quer à distância, eu tenho que ser um sujeito, uma pessoa que gosta de interagir, né? Por mais que eu seja tímida ou extrovertida, isso não tem a ver com a ideia de interagir nesse material, porque eu posso fazer isso, né, à distância. Então, eu tenho que interagir, eu tenho que estar aberto à escuta, eu tenho que instigar essa pessoa, eu tenho que problematizar questões para ver como esse conhecimento pode ser produzido em determinado contexto. E aí, a gente vem como ponto de partida, pensando, né, que na EAD, o texto também é uma presença pedagógica. Então, o texto na EAD, ele é também a instituição, ele é também a coordenação do curso, ele é também o professor da disciplina, ele é o tutor, né? Ele é toda uma presença institucional. Então, quando o professor ele não está fisicamente ali ao lado daquele estudante, ele precisa se fazer presente para que ele possa informar, para que ele possa comunicar, para que ele possa construir conhecimento a partir dessa conectividade interativa que é o texto didático com suas diversas possibilidades, né, de produção. E aí a gente insiste mais uma vez, né, que ensinar não é transferir conhecimento, é criar possibilidades. E aí eu trago duas imagens que eu gosto demais, né, de trabalhar com as imagens. Eu trago duas imagens, lembrando mais uma vez do meu lado esquerdo aqui, a imagem aí do professor fazendo aí uma mímica, né, para os alunos. Eu lembrei a primeira vez quando eu fui trabalhar com alunos surdos, eu fui transferida para uma escola, na época ainda eu era professora da SEDUC, e aí eu não conheci, para ver como conhecimento, a falta do conhecimento, às vezes nos faz transgredir e errar, né? E aí eu fui pedir transferência da SEDUC, eu já estava como professora substituta aqui na instituição, e eu fui pedir transferência para uma outra escola para melhorar a minha situação de horário. E aí me falaram lá que só tinha numa escola X, né, que é uma escola de educação especial, para a minha área, língua portuguesa, mas era uma escola de surdo, era para surdos. E se tinha problema. E como eu não conhecia, não sabia que era outra língua, eu falei, não, tudo bem, não tem problema não, eu não tenho preconceito, nada, não tenho problema. E quando chegou lá, eu me deparei com uma outra língua. Era outra língua, não era um código, era outra língua. Então, como é que a gente aprende outra língua para ensinar no outro dia, né? Então, eu usei isso. Eu desenhava no quadro para os alunos surdos e eu fazia mímica, eu dei meu jeito, né, para aprender Libras em 6 meses. Então, a gente vê que no presencial a gente tem todas as ferramentas, né, do desenho, das ilustrações, do outro que responde para a gente, dos nossos braços, né, que a gente gesticula muito. Então, tudo isso são ferramentas que nos ajudam a discursar, a colocar o nosso texto, digamos que vem junto com o conteúdo, eu pego o meu texto dialógico, né, dialogal da minha fala, e eu construo, eu faço uma construção na sala de aula, o texto didático, o texto científico, a minha fala, e eu construo naquele momento. É uma produção. E na EAD, né, como que nós vamos fazer? Então, na EAD, o texto, além de ser presença institucional, presença de coordenação, presença de professor e de tutor, o texto também ele vai indicar o percurso para tornar a tarefa possível. Então, eu vi, quando o SED começou, né, lá no início,
Eu acho que eu já comentei que o Eduardo está desde o início no SED. O SED começou formando com uma pós-graduação os professores e cada um fazia o seu conteúdo. Hoje é o e-book, né? Antes era o impresso, tinha um impresso, mas hoje a gente tem o e-book. Então, fazer o seu próprio conteúdo. Hoje, o professor está podendo utilizar diferentes conteúdos, conteúdos prontos, material científico, mas se ele vai usar um material científico, como um artigo científico, por exemplo, ele não pode colocar o artigo científico lá no lugar do conteúdo e já começar a ministrar, ele precisa orientar sobre esse material. Então, sobre o material, ele vai orientar o percurso que o aluno vai fazer nessa leitura, na relação dele com esse artigo, ou nessa tese, sei lá, o material que vai ser utilizado dentro do gênero científico muito estruturado, né? E ele vai orientar como tornar essa tarefa possível. Então, é necessária orientação. Também, o texto, para fazer uma representação institucional como um todo, ele tem que acolher. Então, o texto didático, ele vai reduzir a distância, ele vai tirar esse medo do aluno, né? Da graduação, do ensino superior, da disciplina, da matemática temida, né? Daquela química que é o terror, e da língua portuguesa também, né? Que o aluno, às vezes, tem vergonha de escrever no fórum porque ele acha que ele vai ser julgado. Então, essa sensação de isolamento do aluno que está lá em São Gabriel da Cachoeira, em Lábrea, o meu texto, a minha escrita, o meu texto didático, dialogal, ele vai também ter as condições de fazer isso, de apoiar esse aluno, de acolher esse aluno. Também problematizar, né? É importante que o texto didático, ele produza uma problematização, porque ao problematizar, você, enquanto autor desse material, você vai ativar os saberes desse aluno, aqueles saberes prévios, né, que a gente já aprendeu na metodologia de uma educação mais construtivista, que a gente deve levar em conta os saberes prévios do aluno que ele traz, os seus conhecimentos, valorizar isso, né? Então, essa corrente de pensamento que fala sobre esse tipo de conhecimento e esse tipo de o aprender a aprender, nos pede, né? Sugere que a gente leve em conta isso. Então, quando eu problematizo, eu ativo esses saberes, né? E eu provoco o aluno à reflexão. Então, não é aquele texto que ele fica lendo, aquele texto corrido, né? Que ele vai se dobrar, se desdobrar. É importante fazer isso, mas tem um momento, né? Então, depois, mais adiante, a gente vai indicando outros textos mais científicos, mas a gente prepara primeiro o aluno. E a problematização é um grande elemento que nos permite fazer isso. E, por fim, a mediação, né? O texto precisa mediar pela instituição, mediar pelo coordenador, pelo professor, pelo tutor. Com isso, o professor ele vai aproximar os conceitos. Quando ele media, nós vamos ver mais na frente, que quando a gente media, a gente consegue aproximar mais os conceitos dos alunos. A gente consegue mediar também os contextos, né? Porque a mediação requer que eu veja contextos. E aí também as práticas, porque ninguém é um papel em branco, né? Então, ao mediar, eu também consigo verificar práticas existentes que podem contribuir para que esse aluno aprenda melhor, mais rápido, com mais facilidade, com mais qualidade, se eu levar em conta esses elementos de mediação, aproximação de conceitos, contextos e práticas. E aí a gente pensa nas finalidades, né? Que finalidades? Qual a finalidade de um texto didático e de um texto didático dialogal para a educação à distância? Porque existe grande diferença entre texto acadêmico e texto didático, né? A gente compreende isso, que existe uma grande diferença. E é importante que a gente trabalhe com o texto científico, e vai existir uma disciplina própria para isso também.
mas tem que haver uma sequência, né? Uma sequência e também uma sequência didática. Então, a gente sabe que nessa diferença entre texto acadêmico, que é um gênero, né, e o outro gênero, que é o texto didático, a gente vai produzir para um leitor, a gente vai utilizar uma linguagem, a gente vai fazer certo tipo de organização, vai fazer relações e vai trazer rigor em tudo isso. Que às vezes as pessoas confundem dialogia, uma linguagem dialogal, com a linguagem coloquial, né? Aí empobrece o texto didático, achando que o coloquial ou o texto empobrecido é uma linguagem dialogal, mas não é. Então, eu trouxe aí essa imagem, eu gosto muito de trabalhar com as imagens, então aí a ideia aí é que o livro aí com uma régua dando sua aula, né? A derivada indica a inclinação da curva em cada ponto. Então, é importante que a gente consiga, com essa linguagem, todos esses elementos, eu escrevo para o leitor, eu uso uma linguagem para determinado tipo de leitor, eu organizo para ele, eu faço uma relação, trago rigor dentro do nível dele, né, que ele está cursando aquela disciplina. Então, o leitor, se eu for trabalhar para um especialista, eu vou utilizar o texto científico, se eu for trabalhar com um especialista, ou com meus pares, né? Se eu for trabalhar com outras pessoas da minha área, aí eu não vou empobrecer, né? Ou então eu não preciso baixar o nível, porque nós estamos ali diante de especialistas. Nós podemos falar de igual para igual, né? Mas no caso, nós estamos diante de estudante em processo de aprendizagem, então nós vamos criar pontes, vamos criar escadas, para que eles possam subir e alcançar o nível que nós desejamos. Também essa linguagem no texto científico, ela é formal, ela é condensada, ela é especializada, nós sabemos disso, né? Para o texto didático, eu preciso de uma linguagem clara, uma linguagem explicada e bem próxima desse aluno, bem contextualizada. Então, essa organização dentro do texto científico, ela segue a lógica da área científica. Tanto é que se a gente não seguir essa lógica, a gente não é aceito, né? Em um evento, numa revista tipo A ou B, né? A gente fica de fora aí, porque a gente está dentro de um gênero científico específico. Mas no texto didático, a gente segue uma progressão pedagógica. Então, existem várias teorias aí, que nesse momento não dá para a gente trazer isso, mas se vocês acharem necessário, hoje, na próxima formação, a gente traz, que são alguns conceitos que trabalham aí a progressão. Existe um autor que eu gosto muito, que ele trabalha de maneira completa com a ideia de progressão, né? Como eu vou trabalhar esse conteúdo de maneira progressiva para eu alcançar bom rendimento com esse aluno. Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, não estou conseguindo, mas aqui na minha estante está o livro dele. Depois que a gente der uma parada, eu vou pegar para mostrar para vocês. Então, ele trabalha com o conceito de sequência didática. Se alguém trabalhar com ele aí, ele é um autor bem conhecido, eu trabalhei na pós-graduação, mas assim, a minha cabeça não funciona mais, né? Mas depois eu vou dar uma olhada aqui para mostrar para vocês. Então, é importante a gente seguir essa sequência didática pedagógica, para que esse aluno suba essa escada, para que ele passe dessa ponte e dê um espaço para o outro, né? Então, essa organização é importante. E a relação, né? No texto científico, a gente expõe resultado, a gente expõe argumentos. Então, o aluno ele não vai conseguir começar com um texto científico com todos esses elementos. Então, o texto didático, quando a gente trabalha o texto didático, a gente traduz para ele, né? Porque a gente orienta, a gente faz as perguntas, a gente exemplifica, acolhe no texto, problematiza, né? Então, a gente está possibilitando essa caminhada para ele de maneira progressiva e também se fazendo presente enquanto instituição. E o rigor no texto científico, a precisão conceitual é indispensável.
E a mesma coisa no texto didático dialogal, a mesma precisão com mediação, né? Então, essa é a diferença. Enquanto eu tenho precisão conceitual no texto científico, porque quem vai ler aquele material são os meus pares, são os especialistas iguais a mim, no texto didático dialogal, não. Eu vou usar a mesma precisão, mesmo rigor conceitual, mas eu vou fazer a mediação com todos esses elementos que eu já falei para vocês, né? Então, existem algumas características do texto didático dialogal, né, que são marcas, né? Na linguística a gente chama de marcas linguísticas, né? Então, essas características, elas são marcas que fazem o texto conversar com o estudante. Então, quando eu começar a compreender, começar a trabalhar com esses elementos, vai chegar um momento que, quando eu estiver preparando o meu texto, eu vou sentir falta disso. Quando eu leio o texto para revisão, eu vou, puxa, está faltando aqui um elemento, um dos elementos que são característicos do texto didático que eu não coloquei. Vou colocar para melhorar a situação para eles, né? Então, uma dessas características é a clareza, que não é só marca do texto didático, não qualquer texto, né? Então, a gente tem que trabalhar com frases diretas e termos explicados. Trouxe o termo, eu explico, né? Eu explico esse termo. Isso, a explicação de determinados termos e frase direta é dar clareza. Se alguém ficar perguntando como é que dá clareza num texto, eu vejo tanta gente dizer, você tem que ter clareza, tem que ter clareza. É isso. É você trazer as coisas diretamente, mas com explicação, sem deixar de levar em conta a explicação. 2 é o acolhimento, né? Então, eu trago clareza, trago as explicações necessárias, mas num tom respeitoso, num tom encorajador. Eu estou acolhendo institucionalmente, enquanto professor, enquanto curso, né? E o terceiro é a interlocução. Eu posso fazer uso de você, né? Que é a pessoa do discurso. Então, eu posso usar você, vamos, eu posso fazer convites, né? Eu posso fazer interjeições, né? Olá, caro estudante, então, vamos lá, né? Quando eu vou passar de página para outra página, ou então quando eu termino de construir um fórum, que eu quero que eles participem, vamos lá, participe. Então, essas interlocuções que são muito características do texto didático e do texto dialogado da EAD. O contexto, né? O contexto são exemplos próximos da realidade. Eu fiz um material didático para o curso de TGA, né? Está terminando agora em julho. TGA é Tecnologias Ambientais. O Eduardo pode dizer aí, que eu não consigo lembrar. Tecnologia em gestão ambiental. Ambiental. E eu ministrei a primeira disciplina para eles. Eu fiz um material didático tão dialogal, assim, que eu estava tão empolgada, né? Porque eu estava, assim, trabalhando nesse material. E aí eu fui pesquisar todos os municípios que iam participar do curso, né? E verifiquei aí algumas características dos municípios, também algum tipo de festa, de religiosidade, desculpa, estou com o aparelho, as palavras não saem direito. E aí eu verifiquei tudo isso e eu contextualizei, gente, essa contextualização rendeu tanto, foi tão interessante. Nós até escrevemos, eu e o Eduardo, nós escrevemos 4 trabalhos sobre isso, participamos de 2 eventos, que a gente escreveu 2 trabalhos, né, para cada evento. A gente participou de 2 eventos, todos 2 internacionais, e trazendo o resultado disso, né? E foi muito, assim, legal, e eu pude ver na prática mesmo, né? O conceito se encarnando ali no que a gente traz, né? Então, os exemplos próximos da realidade é muito interessante. Eu fiz também, no curso de biblioteconomia, um fórum que eu pedia para eles discutirem, eu trabalhei em língua portuguesa, e eu pedi para eles trazerem os falares regionais para a gente fazer naquela ferramenta dicionário, né, a ferramenta do Moodle, eu pedi para a gente trazer os falares regionais, e aí a gente fez tipo um dicionário, né, dos falares, e foi muito legal porque tinham 6 alunos indígenas nessa turma que ainda não tinham se identificado, que estavam sofrendo maior dificuldade, né, porque a língua portuguesa é a língua 2 para eles, a primeira língua deles era a língua nativa,
Então, se eu não tivesse feito essa atividade, eu não teria detectado, não teria avisado a coordenação, procurado ajudar esses alunos, né? Então, a ideia da gente trazer próximo da realidade o nosso conteúdo, o material didático, os fóruns, né? Como a gente vai tratar as atividades, a pesquisa que a gente vai trabalhar, é muito importante. E a progressão, né? Que é uma ideia por vez, como já falei anteriormente, só que com conexão, né? Eu vou trabalhar uma ideia por vez e fazendo conexão. Não vou trabalhar aleatoriamente. Então, sempre fazendo as conexões. E, por último, a mediação, né, que eu até brinco às vezes, né, falando para um colega que ele é venezuelano, mas ele está fazendo curso de letras de língua portuguesa. Olha, ele está falando muito bem a língua portuguesa, ele está fazendo curso de letras na língua portuguesa. E às vezes a gente vai discutir esse assunto, ele vem tirar algumas dúvidas comigo para falar sobre a mediação, e aí eu brinco em espanhol, eu digo, a mediação sou eu fico falando para ele, né? E ele acha muito engraçado. Então, assim, nós somos a mediação, né? Porque se nós trazemos dúvidas antecipadas, se nós orientamos, se nós contextualizamos, trazemos o conteúdo por etapa, fazemos as conexões corretamente, interlocuções que fazem com que esse aluno se sinta mais próximo de mim, eu procuro ser respeitosa com esse aluno, trabalho com frases curtas, não faço aquele parágrafo enorme que eu mesmo me perco, já não sei mais o que estou escrevendo. Quando eu faço isso, eu sou a mediação, eu me torno mediadora, né? Eu me encarno no texto, ok? E, então, assim o texto deixa de apenas transmitir informação e passa a dialogar com o estudante, prevenir dificuldade de compreensão, oferecer apoio, né, durante a aprendizagem, como eu falei para vocês aí que aconteceu com os alunos indígenas lá de Roraima, orientações e decisões, favorecer a construção do conhecimento. Então, se eu oriento adequadamente, o aluno não vai postar errado no fórum, o aluno não vai se antecipar em atividades que precisam ter uma progressão. Por quê? Porque eu orientei. Então, nós temos autores, né, como Vygotsky, que diz que o aprendizado acontece nas interações sociais e na mediação. Na IAD, o texto também se torna mediador, e você, professor, e eu também nos tornamos mediadores, nós nos encarnamos no processo da mediação. E aí eu trouxe aqui dois textos, Eduardo, se eu estiver passando do horário, tu me controla aí, tá? Eu trouxe dois textos que eu queria mostrar exemplo para vocês, gente, queria mostrar exemplo. Então, eu queria solicitar para o Eduardo, dessa voz dele de locutor, se ele pode ler esse texto para a gente, o nome Controle da Intensidade do Exercício Aeróbico. Eu escolhi uma área, né? Mas eu trouxe várias áreas, eu botei exemplo, mas aqui nesse texto maior, eu peguei o pessoal da Educação Física. Se tiver errado, hein, professores da Educação Física, vocês me corrijam. Tá, Eduardo? Tu pode ler? Ok, posso sim. Posso começar? Pode. Controle da intensidade do exercício aeróbio. A intensidade do exercício aeróbio pode ser monitorada por meio de indicadores fisiológicos e perceptivos. Entre os parâmetros mais utilizados estão a frequência cardíaca e a percepção subjetiva de esforço. A frequência cardíaca corresponde ao número de ciclos cardíacos registrados por minuto, enquanto a percepção subjetiva de esforço representa a avaliação individual da intensidade do exercício. A mensuração da frequência cardíaca pode ser realizada pela palpação das artérias radial ou carótida. Nesse procedimento, contabilizam-se os batimentos durante 15 segundos, multiplicando-se o valor obtido por 4 para estimar a frequência cardíaca por minuto. A percepção de esforço pode ser registrada por meio de escalas numéricas, como a escala de 0 a 10, na qual os valores inferiores representam menor esforço e os superiores correspondem a níveis mais elevados de exigência física. A interpretação desses indicadores deve considerar fatores individuais e ambientais, como nível de condicionamento físico, idade, temperatura, hidratação,
estado emocional e uso de medicamentos. A análise isolada da frequência cardíaca ou da percepção de esforço pode produzir interpretações inadequadas sobre a resposta do organismo ao exercício. Assim, a prescrição e o controle da intensidade das atividades aeróbias devem fundamentar-se na integração de diferentes indicadores, permitindo ajustar a carga de exercício às características, às condições e aos objetivos do praticante. Essa abordagem contribui para a segurança, a individualização e a eficácia dos programas de exercício físico. Ok, obrigada, professor Eduardo. Agora, eu vou mostrar para vocês o mesmo texto didatizado, né, dentro de uma linguagem dialogal. Eduardo, você pode ler? Ok. Controle da intensidade do exercício aeróbio. Você já percebeu que duas pessoas podem realizar a mesma atividade física e apresentar níveis diferentes de cansaço? Isso acontece porque a intensidade do exercício não depende apenas da velocidade ou da duração da atividade. Ela também está relacionada às condições físicas e às respostas individuais de cada praticante. Para acompanhar essa intensidade, podemos utilizar indicadores fisiológicos e perceptivos. Neste estudo, vamos considerar dois deles: a frequência cardíaca e a percepção subjetiva de esforço. Atenção para não confundir esses conceitos. A frequência cardíaca corresponde ao número de batimentos do coração por minuto. Já a percepção subjetiva de esforço representa a maneira como o próprio praticante avalia a dificuldade da atividade. Portanto, embora estejam relacionadas, elas fornecem informações diferentes sobre o exercício. Vamos observar esses indicadores na prática? Caminhe durante 5 minutos em um ritmo confortável. Ao terminar, localize a pulsação no punho ou na lateral do pescoço. Conte os batimentos durante 15 segundos. Multiplique o resultado por 4 para estimar a frequência cardíaca por minuto. Avalie seu esforço em uma escala de 0 a 10, na qual 0 representa nenhum esforço e 10 corresponde ao esforço máximo. Se você tiver dificuldade para localizar a pulsação, não se preocupe. Permaneça parado. Utilize os dedos indicador e médio e pressione suavemente o local. Evite usar o polegar, pois ele possui pulsação própria e pode interferir na contagem. Caso ainda não consiga realizar a medição, registre apenas sua percepção de esforço e procure a orientação do professor ou tutor. Agora, compare os resultados. Sua frequência cardíaca e sua percepção de esforço indicam níveis semelhantes de intensidade? Se os valores parecerem diferentes, considere alguns fatores que podem influenciar as respostas do organismo, como condicionamento físico, idade, temperatura, hidratação, estado emocional e uso de medicamentos. Diante desses dados, qual decisão seria mais adequada? Aumentar, manter ou reduzir a intensidade do exercício? Antes de responder, considere as condições e os objetivos do praticante. Uma frequência cardíaca elevada acompanhada de mal-estar, por exemplo, indica a necessidade de interromper a atividade e avaliar a situação. Em contrapartida, uma percepção de esforço moderada, sem sinais de desconforto, pode indicar que a intensidade está adequada. Observe que nenhum indicador deve ser interpretado isoladamente. A prescrição do exercício exige a integração de diferentes informações. Por isso, analise os dados coletados, formule uma decisão e justifique-a com base nos conceitos estudados. Ao realizar esse processo, você não estará apenas aplicando uma fórmula, estará construindo uma compreensão sobre como observar, interpretar e ajustar a intensidade do exercício de acordo com as características e necessidades de cada praticante. Ok, obrigada, professor Eduardo. Então, nós temos alguns elementos presentes, né? Antes da gente
falar aqui sobre esses elementos, eu queria perguntar: alguém achou alguma diferença de um texto para o outro? Que gostaria de fazer alguma observação? É, Genilson aqui. O primeiro texto ele estava muito cacofônico, muito repetitivo. Esse não, esse está um texto mais direto, mais leve. Então a principal diferença que eu percebi foi essa. Isso. Mais alguém quer comentar? Ok, então vamos adiante. É porque essa maneira da gente trabalhar é sempre assim, né? É meio em forma de oficina, então a gente gosta da participação. Então, quais foram os elementos presentes que o próprio professor Genilson já falou, né? A linguagem dialogal, né? Os elementos da linguagem dialogal estiveram presentes. Você já percebeu? E você aumentaria? Manteria ou reduziria? Então, o autor do texto foi todo o tempo dialogando com o leitor, né? Ele estava presente nessas perguntas. E a prevenção de dificuldades, né? Então, o texto pode até, em determinado momento, desanimar o leitor, né? O leitor encontrar alguma dificuldade e querer desistir. Mas aí ele encontra, né, uma prevenção dessa dificuldade. Diferencie frequência cardíaca de percepção de esforço. Então, uma percepção que não foi dada no outro texto, mais científico, né? Mais direto, mais formal, científico e sem os elementos de mediação. Então, ele traz essa prevenção, né? Orienta esse leitor. Apoio, orienta o que fazer caso o estudante não consiga medir os batimentos, né? Então, eu já estaria desesperada ali naquele primeiro texto, né? Ai, vou morrer. Mas o texto está trazendo essa orientação. Ó, se você não conseguir, você vai fazer isso. Se você conseguir isso, você faz aquilo. Então, tem as orientações no próprio texto, o professor está ali no texto, ele está presente. Orientação de ações e decisões. Apresenta uma sequência prática de observação, de registro, comparação e decisão. Então, ele vai orientando ponto a ponto na sequência, né? Uma sequência progressiva. Construção do conhecimento. No final de tudo, né? Solicita que o estudante interprete os dados, considere diferentes fatores e justifique sua decisão. Ao justificar a decisão, ele estará produzindo um conteúdo com base no conteúdo científico, né? Mas com a interação daquele professor. Eles construíram juntos e você estava lá presente, encarnado, né? Então, os elementos dialogais presentes no texto, né? Eu trago aqui uma lista, né? Mas acho que devido ao tempo eu não vou trabalhar com vocês, a não ser que vocês queiram. O Eduardo vai mediando aí, para a gente não. Tem tempo ainda. Tem tempo? Então, bora. Então, nós temos aqui, né, os elementos dialogais presentes no texto, que são os diálogos, né, do estudante. Então, eu tenho o elemento, tenho os exemplos presentes, tem uma função pedagógica. Então, às vezes a gente está ministrando algum conteúdo, o aluno quer saber para que ele vai usar aquilo, né? Então, é importante mostrar para o conteudista para que ele vai usar essa linguagem. Então, esse diálogo com o estudante, olha como ele diz, você já percebeu que duas pessoas podem realizar a mesma atividade física e apresentar nível diferente de cansaço? Então, qual é a função pedagógica? Aproxima o conteúdo da experiência do estudante e cria interlocução direta. Então, você já está mostrando para o estudante que você conta com ele, né? Conta com a experiência dele para construir aquele conhecimento. A prevenção de dificuldade de compreensão, atenção para não confundir esses conceitos, né? Então, o professor antecipa a possível confusão entre frequência cardíaca e percepção subjetiva. Explicação de conceitos. Aí vem o conceito, que às vezes a pessoa pensa, no texto didático ou no texto para EAD, já ouvi muitas pessoas falarem isso, as pessoas engolem todos os conceitos, tiram todos os conceitos, e não é essa a função nem o papel, né? A explicação de conceito vai sim, ó. A frequência cardíaca corresponde ao número de batimento do coração por minuto. Está aqui os conceitos. Traduz o termo técnico para uma linguagem mais clara.
Só que vem traduzido, né? Vem traduzido de uma maneira que o aluno possa entender melhor. Apoio durante a aprendizagem. Se você tiver dificuldade para localizar a pulsação, não se preocupe, ou seja, não desista, não se desespere, né? Não deixe de estudar. Então, está implícito aí vários elementos de acolhimento, né? Acolhe a dificuldade e reduz a insegurança do estudante. Orientação metodológica. Caminhe durante 5 minutos, conte os batimentos durante 15 segundos, multiplique o resultado por 4. Olha só a progressão, importantíssimo, né? Apresenta uma sequência clara para a realização da atividade progressivamente. Prevenção de erros. Evite usar o polegar, pois ele possui pulsação própria e pode interferir na contagem. Antecipa um erro comum e explica como evitá-lo. Então, aqui eu estou trazendo os elementos, mas mostrando para vocês, a partir desse texto, né, primeiro um texto científico, depois um texto didatizado, numa perspectiva dialogal, para mostrar que cada elemento desse de didatização, eu tenho uma função importante que vai ajudar esse aluno, que vai me representar enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto instituição, ok? Então, roteiro de transformação, né? Como a gente vai fazer isso? Então, um método em 5 movimentos preserva o rigor e cria diálogo. Então, nesse material, que depois eu vou colocar lá no grupo, para que vocês possam depois utilizar, né, como material para trabalhar, a gente vai trabalhar algumas propostas de exercício para você exercitar, fazer, né? Fazer essa transformação de um texto rigoroso, né? Cientificamente falando, trazer para um texto mais didatizado, um texto dialogado, ok? Então, os primeiros passos dessa produção. Primeiro, você vai identificar qual é o conceito indispensável daquele conteúdo que não pode ser deixado de trabalhar. Porque nós não vamos eliminar conceito, nós vamos traduzi-los, né? Então, veja isso. Depois você vai traduzir, explica o termo técnico sem apagá-lo, né? Eu não vou também traduzir de uma maneira tão simplista que eu venha apagar esse conceito. O conceito tem que estar forte lá. Eu só vou tentar traduzir, regionalizar, contextualizar. Depois eu aproximo, eu vou ligar o conceito com a experiência concreta. Vocês viram que cada passo aqui era o passo do texto que a gente leu anteriormente? Então, primeiro vai identificar, né, o conceito, depois vai traduzir para o aluno esse conceito, aí você vai aproximar esse conceito da experiência desse aluno. E aí você vai conversar, né, com esse aluno, você vai conversar para ele se acalmar, né, para ele não achar que não vai ficar desesperado, que ele não vai conseguir. Então, você calma, né, conversa com ele, faça uma pergunta que ajude esse aluno a pensar. E aí você vai orientar, diga o que observar, o que fazer, o que concluir, né, o que elaborar, o que pesquisar. Então, você vai dar orientação para ele. Então, são esses passos, esses 5 movimentos que você vai trabalhar para o texto dialogal. Então, um exemplo comentado aqui, a transformação acontece em camadas, não é uma troca de sinônimos, vejamos, né? Então, eu tenho aqui o texto científico. A aprendizagem significativa decorre da articulação entre estruturas cognitivas previamente constituídas e novos elementos informacionais. E aí, no texto dialogal, como ficaria? Você já percebeu que aprendemos melhor quando ligamos uma ideia nova a algo que já conhecemos? Essa relação é chamada de aprendizagem significativa. Viram? É o mesmo conteúdo, né? A mesma temática, o conceito mantido, né? Que é a aprendizagem significativa, foi mantido o conceito. O jargão explicativo, né? Eu utilizei um jargão para explicar. Estruturas cognitivas. O que eu disse? É aquilo que já conhecemos. Aquilo que você já conhece, que eu já conheço. Então, essa foi o jargão tradutório, explicativo, né? E experiência ativada, que é a pergunta. Como é que a gente ativa experiência? Fazendo perguntas. Então, as perguntas foram feitas. E aí, a mediação que somos, né? Sou eu, né? Mediador sou eu. Então, nós somos os mediadores. Então, a mediação criada.
A explicação conduz ao termo científico. Olha lá, essa relação é chamada de aprendizagem significativa. Eu fecho, né? Depois que eu expliquei, que eu conduzi, que eu me relacionei, traduzi, aí eu trago o conceito para esse indivíduo. Então, outra estratégia, né, de explicar. Termos técnicos devem entrar acompanhados de uma mediação. Então, quando eu vou trabalhar com termo muito técnico, né, então, muito cuidado com isso no texto didático. No texto científico, a evapotranspiração corresponde à perda conjunta de água por evaporação e transpiração vegetal. Isso no texto científico. Lá eu levo para o dialogal. Parte da água volta para a atmosfera em duas formas: pela evaporação do solo e pela transpiração das plantas. Juntas, elas formam a evaporação. Aqui eu não fiz pergunta, não coloquei os outros elementos, mas eu traduzi, né? Eu fiz a tradução. Então, temos outro aqui. Texto científico. A coesão referencial decorre da retomada de elementos previamente mencionados. Texto dialogal. Quando usamos palavras como ele, ela ou esse problema, para retomar algo já citado, criamos coesão referencial e evitamos repetições. Então, eu trouxe o conceito de coesão referencial, mas de uma maneira traduzida. E aqui eu trago vários fragmentos, né? Frases densas ficam mais claras quando viram uma sequência didática. Então, por exemplo, a fotossíntese constitui processo bioquímico de conversão de energia luminosa em energia química com fixação de carbono. Eita, já deu nó, né? No cérebro aqui. Né, Eduardo? E aí a gente traduz. As plantas captam a luz do sol, com essa energia, produzem seu alimento e incorporam carbono. Esse processo recebe o nome de fotossíntese, né? E aí nós temos também outros elementos. Então, eu vou trazendo aqui a pergunta dialogal ativa o pensamento. Vocês perceberam que eu estou trazendo dois exemplos de cada elemento, né? Que são 5 elementos, para didatizar um texto. Então, nós temos aqui a pergunta dialogal. Se ela vier fechada, você entendeu o conceito? A gente encontra muito material didático assim. Tem todo o material, e aí no final vem a perguntinha, você entendeu o conceito? Essa pergunta é uma pergunta tautológica, né? Que pouco revela sobre a aprendizagem. Que pergunta é essa, né? Então, de aplicação. Como você explicaria esse conceito usando um exemplo de sua comunidade? Olha, eu estou mexendo com o aluno, né? Estou contextualizando, eu estou trazendo a experiência desse aluno, estou trazendo a comunidade dele para junto, então transforma a compreensão em ação. Então, eu estou pedindo para que ele faça isso lá na comunidade dele, e nós vamos ter, digamos, no fórum, quando essa resposta vier, quando essa questão vier, não teremos um Ctrl-C, Ctrl-V, nós teremos resposta diferente, porque ele está envolvendo a comunidade dele, que são comunidades diferentes, não é? E a mobilizadora, onde esse fenômeno não aparece em seu cotidiano, né? Conecta teoria e experiência. Então, eu já estou instigando esse aluno para buscar o que não. Então, ele já vai fazer. Primeiro, ele vai, na aplicação, ele vai fazer a identificação lá na comunidade para trazer. E a mobilizadora, ele já vai atrás do fenômeno, né? Desculpa, gente, não aparece. Onde esse fenômeno aparece em seu cotidiano. Então, ele vai procurar lá no cotidiano, fazer análise e trazer lá para o fórum, para a ferramenta que eu escolhi para trabalhar. E a problematizadora, que eu gosto muito, né? Eu gosto de todas, mas a problematizadora eu acho muito legal. Quem é beneficiado e quem pode ser prejudicado por essa decisão. Então, a gente joga um problema lá, quando a gente faz isso, a gente acaba conhecendo várias características dos diferentes municípios, porque eles trazem isso, né, para as questões que a gente vai trabalhar. E aí a gente estimula, além disso, a análise crítica também, né? Mas a gente conhece bastante do município quando a gente trabalha com a questão problematizadora.
Acolher a dificuldade também ensina autonomia, né? Texto científico, o discente deverá dominar previamente os fundamentos estatísticos para realizar a atividade. Ai, chega a dar medo, né? Meu Deus, o que é que eu não aprendi no ensino médio? E no texto dialogal, se alguns termos estatísticos ainda parecem difíceis, retome o exemplo anterior e avance passo a passo. Você pode consultar o glossário antes de iniciar a atividade. Então, 2 elementos aqui, né? A linguagem traduzida, o acolhimento. Aqui nós temos quase todos os elementos que caracterizam o texto dialogal. E ainda traz um elemento interessante para eu falar para vocês aqui, que é o glossário, né? É uma ferramenta que tem, que é o dicionário, né? Que a gente pode transformar em glossário, que você pode não só trazer esses termos técnicos mais difíceis, científicos, para colocar para o aluno pesquisar, como você também pode pedir para ele trazer a comparação daquele termo científico com o regionalizado dele, para fazer essa tradução, ele mesmo fazendo essa tradução com a sua orientação. Outro, texto científico. Respostas inadequadas deverão ser refeitas conforme os critérios estabelecidos. Traduzido, sua primeira resposta é um ponto de partida. Compare-a com os critérios, identifique o que pode melhorar e faça uma nova versão. O aluno não vai se sentir tão desanimado. Estratégia, né, para contextualizar. Na Amazônia, contextualizar é reconhecer territórios e saberes. Contextualizar não é apenas trocar o cenário do exemplo, né? É perguntar-se quais experiências, linguagens e conhecimentos ajudam o estudante a produzir sentido, né? Então, a minha animação ficou ao contrário aqui, então vou puxar tudo de uma vez. Então, o genérico. O transporte influencia o acesso à escola, que é o genérico, o Brasil inteiro, material didático que serve para o Brasil inteiro, né? Transporte influencia o acesso à escola. O contextualizado. Em comunidades onde o deslocamento depende dos rios, o tempo das águas e as condições das embarcações interferem no acesso à escola. Como isso ocorre em sua região? Então, eu estou traduzindo, né? Estou regionalizando e eu estou problematizando aqui. Estou provocando esse aluno. E o intercultural, além das soluções técnicas, né? Estou trazendo tudo, né? Além das soluções técnicas, que conhecimentos comunitários orientam as decisões sobre deslocamento e segurança? Então, eu estou fazendo aqui, trazendo a contextualização intercultural. E aí eu trouxe um exemplo de cada, né? Artes visuais, esse conceito aparece no modo de olhar. Trouxe um conceito para a área de arte, né? Texto científico. A perspectiva renascentista estabelece profundidade espacial na composição pictória. Se estiver errado, depois me corrige. E aí, no texto dialogal, você já percebeu que alguns desenhos parecem ter profundidade, como se pudessem entrar na imagem? Esse efeito é criado pela perspectiva. Que legal, né? Fica muito legal a diferença. Outro aqui. A cromaticidade interfere na percepção estética do observador. Se eu traduzo isso com uma linguagem didática, as cores podem despertar sensações diferentes. Quais cores da floresta, dos rios ou das festas tradicionais em sua região mais chamam sua atenção? E por quê? E aí você vai provocar esse aluno, né? Através dessa didatização. Então, eu fiz para ciências agrárias, vou pular porque não vai dar, tá? Eu fiz aqui porque eu imaginei que a gente ia ter aí umas 3 oficinas. Mas eu vou pular e deixar vocês analisarem, são exemplos, administração, música, né? Educação física, eu já dei aquele exemplo grande, biblioteconomia, que eu acho que, não sei se o pessoal está aqui, ciências, matemática, saúde, língua portuguesa. E aí o cuidado na reescrita. Então, você já trabalhou tudo isso, trouxe todos os elementos para o seu texto, né? Está tudo muito bem organizado. E aí você vai ter esse cuidado na reescrita. Nem toda informalidade produz um bom texto dialogal, porque às vezes a gente confunde informalidade, né,
com didatização ou com dialogicidade, que depois a gente pode ver até essas diferenciações. Então, o que a gente deve evitar e o que a gente deve dar preferência no nosso material. Então, a gente tem que evitar acumular perguntas decorativas, aquilo que eu já falei, né? Aquelas perguntas que estão lá só para dizer que é um texto didático, mas que não tem uma função, então não é uma pergunta didática, são só decorativas. Então, ao invés disso, você vai fazer uma pergunta com função pedagógica, que tenha uma regionalidade, que tenha a ver com conteúdo, que mexa com esse estudante, né? Com essa comunidade. Falar como se todos vivessem a mesma realidade, né? Com aquele texto genérico. Não, procure abrir espaço para diferentes experiências. Como eu falei, né? Quando a gente faz isso, a gente conhece tanto gente dos municípios, tanta coisa interessante a gente conhece, da cultura, né? Do povo, e é muito bom. Usar diminutivo ou infantilizar. Então, tem gente que acha que fazer a didatização do texto é tratar o texto como mimimi, né? É tratar com diminutivozinho. Olha lá, coleguinhas. Não, não tem nada a ver, não é isso. Então, é acolher com respeito e clareza, como a gente já viu. E transformar tudo em conversa longa, fazer aquele texto de 9 parágrafos de 9 linhas, 12 linhas, né? Um texto enorme. E mesmo que os parágrafos sejam curtos, tem que ter conteúdo, tem que ter estrutura, né? Então, alternar explicação, exemplo, pergunta e orientação. Então, é um esquema aqui, tá? Se você quiser fazer o texto didático direitinho, seguir, você vai começar assim. Você vai alternar, você começa trazendo o conteúdo, depois você traz a explicação, depois da explicação você coloca um exemplo, daí você faz aquela pergunta e finaliza com a orientação. Aí você fechou seu texto nota 10. E apagar o termo científico, né? Que é o que muita gente mente, né? É fake, fica falando por aí que o texto didático apaga o termo científico. Não é verdade. Então, a gente vai explicar e depois vai nomear o conceito. A gente não vai trazer logo o termo científico e jogar no peito do aluno ali, né? Para derrubá-lo. Não. A gente vai explicar, depois a gente vai nomeando, dando exemplo, e aí a gente finaliza mostrando o conceito para esse aluno. E aí a gente faz o checklist de qualidade, né? Antes de publicar, antes de colocar no fórum, colocar no ambiente virtual, antes de você publicar o seu material, se você já estiver trabalhando, né, com material didático para alguma instituição, aí você vai ler o texto, né, com os olhos do estudante, não com os seus. Não lê com seus olhos, não. Empreste os olhos do estudante, lá daqueles municípios que a gente acha que pode ter maior dificuldade, pegue esses olhos e vá ler esse texto, né? O conceito central está correto e visível? Eu tenho que fixar o conceito central, que esse não pode se perder. Há uma progressão clara entre as ideias? Eu vou me perguntar isso. A pergunta estimula a reflexão, aplicação ou análise? Ou é pergunta retórica? Ninguém suporta, né? Pergunta retórica. A linguagem acolhe sem infantilizar? Beleza, top 10 para você. Os termos técnicos foram explicados no ponto certo? Muito bem. O exemplo ajuda a compreender ou apenas enfeita, né? Tem aqueles exemplos que são tipo lacinhos ou aquela florzinha que põe no bolo. O texto orienta o que o estudante deve fazer? Precisa, é necessário, por favor, precisa orientar. O contexto respeita a diversidade cultural e territorial, e aí é correr para o abraço, né? Se você tem todos esses elementos e ainda contextualizou, trouxe a cultura, nota 10 para você, me chama para a gente publicar juntos, tá bom? Eu e o Eduardo, né, Eduardo? E atividade prática. Aí, essa atividade prática é para uma oficina. Vocês vão fazer essa oficina e, se vocês sentirem necessidade da gente marcar outro encontro para a gente discutir essa oficina que vocês fizeram, comentar, se vocês tiveram dificuldade, não tiveram, não conseguiram traduzir, não conseguiram trocar o texto científico pelo texto didático dialógico, e aí a gente marca um outro encontro, sem problema. Então, a gente tem aí, né? Reescreva um parágrafo em 4 decisões.
texto de partida. A gestão dos resíduos sólidos demanda estratégias integradas de redução, reutilização, reciclagem e destinação ambientalmente adequada. Tá? É o texto de partida, texto dado. E aí, lembra dos elementos que a gente já discutiu aqui? Não pode faltar o quê? Conceito. Né? No conceito não pode faltar. Explicação, né? Não pode faltar explicação. Que termo precisa ser traduzido? Eu tenho que ver. Destinação ambientalmente adequada, eu tenho que traduzir isso. Estratégias integradas, né? Precisa ser traduzido. Gestão dos resíduos, será que precisa? Depende do meu público, mas eu penso que precisa. Resíduos também, etc. Então, eu vou ver o que precisa de explicação, de ser traduzido. Contexto, que situação concreta aproxima a ideia? Então, o que a gente tem? Separação dos resíduos produzidos em casa ou na comunidade, né? Porque aí está falando de gestão dos resíduos. Então, provavelmente, dependendo do meu público, tem que trazer esse contexto, né, de separação. Tem pessoas que jogam lixo no igarapé. Então, como é que ela vai saber sobre separação dos resíduos, né? Aqueles que são produzidos em casa, de comunidade. Então, tem que trazer o contexto. E o diálogo, que pergunta ou orientação mobiliza o estudante? Então, eu vou pegar esses elementos, eu vou pegar esse texto de partida aqui e eu vou traduzir. E eu vou fazer o meu próprio texto didático em forma de um parágrafo, aumentar um pouco. Ok, gente? Vocês vão fazer esse exercíciozinho. Eu fiz um aqui, mas vocês vão fazer o de vocês. Em nossa rotina, podemos diminuir a quantidade de resíduo. Aí abre parênteses, né? Poderia ser entre vírgulas. Materiais que sobram e não serão mais utilizados, que precisa ser descartada, isto é, jogada fora. Para isso, precisamos realizar ações integradas, ou seja, atitudes que funcionam em conjunto. Isso envolve consumir apenas o necessário, reutilizar a embalagem e outros objetos, separar os materiais recicláveis e encaminhar o restante para um descarte seguro, realizado no local correto e sem causar danos à saúde ou meio ambiente. Aí já vem a orientação. Observe os resíduos produzidos em sua casa ou comunidade. Quais dessas ações poderiam ser adotadas ou ampliadas? Né? Então, eu peguei os elementos que fazem parte da didatização de um texto, de maneira dialogal, e reescrevi embaixo. Então, vocês vão fazer isso, vão reescrever o texto de vocês. Aí, aqui, nós temos a síntese, né? O texto dialogal é rigor científico convertido em encontro. Aí eu já estou trazendo aqui para os conceitos de subjetividade da minha área de pesquisa, né? Então, eu entendo que escrever um texto dialógico, dialogar, um texto didático, eu posso fazer isso com rigor científico, mas convertido em um encontro. É um encontro que eu vou ter com esse aluno, com o aluno rural, né, com o aluno do campo, com o aluno do município, o caboclo, o aluno indígena, né? Então, é um encontro que eu vou ter com ele. Como que eu quero me encontrar com esse aluno, com essa pessoa que esperou uma vida toda por uma graduação, né? Ou por uma pós-graduação? Então, não se trata de simplificar o conhecimento, trata-se de criar condições para que o estudante possa alcançá-lo, né? Como eu disse, né, Joy, né, sou a mediação. Então, eu sou a mediação. Então, eu posso fazer isso, eu posso encarnar essa mediação. Então, escrever para EAD é também ensinar à distância, né? Com precisão, com conceito permanente, com clareza, a linguagem abre caminhos, com presença, porque a escrita acompanha, com pertencimento, porque o contexto reconhece, e com autonomia, porque o estudante aprende a avançar, tá? Então, eu trago aqui a linguagem dialogal, como ela deve aparecer no Moodle 4.1. Por que eu coloquei 4.1? Porque a gente está no 4.1 agora, né? Sempre que a escrita assumir a função de presença pedagógica, conversar com o estudante, antecipar dúvidas, orientar, né, ações, acolher dificuldade, incentivar a participação. Então, eu coloquei alguns exemplos de como vocês vão pegar alguma ferramenta do Moodle e vão trabalhar, né, essa linguagem.
Então, eu coloquei aqui as ferramentas, não coloquei todas, né? Mas eu coloquei algumas. Por exemplo, se a gente for trabalhar nos avisos, né? Como aplicar a linguagem dialogal? Acolher, situar a turma e indicar os próximos passos. Olá, turma! Nesta semana estudaremos o controle da intensidade do exercício aeróbico. Comece pela leitura do texto base, depois participe do fórum. Se surgir alguma dúvida, escreva para nós. Vamos avançar juntos. No caso, escreva para nós, mas você pode botar, coloque lá no fórum Tira Dúvida, ou passe uma mensagem para o tutor ou para mim, né? Então, isso aqui é de acordo com o que você vai fazer. Fórum Tira Dúvida. Antecipar dificuldades e criar um espaço seguro para perguntar. Então, além de ser um espaço para não perguntar, você vai antecipar as dificuldades. Não precisa deixar o fórum Tira Dúvida lá em branco, sem nada, porque os alunos não têm coragem de perguntar, têm medo, né, de perguntar. Então, a gente imagina, não tem pergunta, eles não perguntam, são todos sábios, né, ninguém pergunta nada. Não. Assim como no texto eu preciso antecipar as dúvidas para quebrar o gelo, para tirar esse temor, no fórum Tira Dúvida também. Então, se você percebe que ninguém escreveu nada lá, você pode fazer e pedir para o tutor também. Cada unidade, o tutor também pode fazer isso. Este é o nosso espaço de dúvidas. Nenhuma pergunta é simples demais. Antes de publicar, conte em qual etapa você encontrou dificuldade e explique o que já conseguiu compreender. Então, isso vai quebrar o gelo, vai mostrar para o aluno que ele não é o único que está perguntando, que todos entenderam, né? Então, cria um ambiente confortável, favorável para esse aluno participar aí do Fórum Tira Dúvida. No questionário, por exemplo, né, usar feedback específico. Só para fazer uma observação aí do Fórum Tira Dúvidas. Ok. Eu não sei como é que está agora, mas há uns 3 anos, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa, eu até publiquei num evento, sobre o que os alunos mais acessavam nos ambientes virtuais, e o Fórum Tira Dúvidas era o que eles menos acessavam. Eles acessavam muitos fóruns que valiam nota, mas o Tira Dúvida era vazio. Eu não sei por que eles não buscavam tutor ou professor nesse fórum. Seria bem interessante para os professores agora, né, estimular os alunos a utilizar o Fórum Tira Dúvidas, porque parece que eles utilizavam, acessavam os fóruns só para proveito de nota. Como Tira Dúvidas não valia nota, era como se ninguém tivesse dúvida de nada, era só isso que eu queria falar. Mas eles têm dúvida, mas eles têm vergonha de colocar a dúvida lá, né? Um certo medo. Então, começar, por exemplo, se o fórum tirar dúvida ficar em branco, é muito negativo. Mas se eu, enquanto professora ministrante, eu entro lá e eu digo para eles que nenhuma pergunta, né? Nenhuma pergunta é simples demais, então, eu estou mostrando para ele que uma pequena pergunta que ele colocar lá pode ajudar outros colegas, pode lembrar o professor de algo, né, que deveria ter colocado, deveria ter trabalhado. Então, existe uma maneira que eu posso escrever de tirar o temor, né, desse aluno. E aí tem também os feedbacks, né? Por exemplo, quando eu coloco um questionário lá, eu não preciso só colocar um questionário, né? Eu posso ainda, eu tenho um espaço, né? Lá no feedback, lá no questionário tem um espaço para feedback. Então eu posso colocar lá. Ainda não é essa a resposta. Observe que frequência cardíaca e percepção de esforço são indicadores diferentes. Retome suas definições e compare o que cada um informa sobre os exercícios. Então, eu estou fazendo o questionário, eu posso colocar isso daí para não desanimá-lo, né? Às vezes ele erra e não aprende com o erro. Então, eu posso mostrar para ele que ele pode refazer, que ele pode voltar, né? Então, eu estou trazendo aqui em cada tarefa, eu estou mostrando, né, o objetivo e um exemplo de como eu posso didatizar também a escrita das ferramentas do Moodle. Aí tem uma comparação prática aqui, né? Linguagem dialogal, né? E as marcas linguísticas que devem aparecer. Então, assim como existem as marcas linguísticas, né, dos gêneros, pelas marcas linguísticas eu sei o que é um ensaio, o que é um artigo científico, uma crônica, né, pelas marcas linguísticas, então eu posso também
pelas marcas linguísticas dialogal, saber se meu texto está adequado dialogicamente, né? Então, deve ter o quê? Interlocução direta. Você, vamos, observe, pense, olá, e aí, vamos lá, né? Pergunta mobilizadora: o que você faria nessa situação? Acolhimento, orientação, antecipação de dificuldade, que foi que a gente falou aí, né, no fórum. Atenção para não confundir, e ficar chamando esse aluno, antecipando esse aluno. Incentivo, né? Você está avançando, retome este ponto. Convite à colaboração, compartilhe, compare, dialogue com os colegas. Feedback formativo. Você identificou corretamente, agora procure relacionar. Então, assim, o Moodle 4.1, né, no Moodle 4.1, a dialogicidade não depende somente da ferramenta utilizada, ela aparece principalmente na maneira como o professor escreve, orienta, pergunta, responde e acompanha o estudante. Então, existe um conceito do Pierre Levy, dois conceitos, né, que são conceitos da filosofia, né, da filosofia pós-estruturalista, mas que é trabalhado pelo Pierre Levy, que eu creio que alguns devem conhecer aqui, né, as obras de Pierre Levy. Então, ele trabalha dois conceitos. Aliás, são três conceitos que ele tira o mito, né, que é o conceito de virtual, o conceito de atual e o conceito de real. Então, a gente vê aí na televisão todo dia, né, até nos jornais, as pessoas confundiram não, mas fazer um paralelismo entre o conceito de virtual e o conceito de real, né? Então, diz assim que a pessoa fez uma compra no virtual, mas nunca chegou no real. Tipo assim, eu quero trabalhar, mas não quero salário virtual, eu quero meu salário real. Como se real estivesse para virtual e vice-versa. Mas esses conceitos eles não estão um para o outro. O conceito paralelo de virtual é atual, é o conceito de atual, de atualizar. Então, por exemplo, algo que está virtual, por exemplo, vocês estão montando o ambiente virtual de vocês, né? Da sala, da disciplina de vocês. Então, nesse momento, vocês estão virtualmente montando a disciplina, as unidades, as atividades. Vocês estão montando isso. Então, virtualmente, é uma sala, né? Eu não sei nem dizer o nome de uma disciplina. Vou dizer da minha, língua portuguesa, então português instrumental, por exemplo, né? Então, virtualmente, eu estou montando esse material, mas quando a gente chegar no primeiro dia de aula, abrir, né, fazer a abertura da disciplina, eu apresento a disciplina, eu começo a trabalhar, os alunos vão participando dos fóruns, fazendo atividade, aí eu atualizei essa disciplina. Então, o paralelo entre virtual e atual. Então, uma coisa ela é virtual até que ela se atualize. Né? Então, depois que a disciplina termina, todo mundo sai e vai para a próxima disciplina, aquela disciplina ela ficou lá atualizada. Né? Ela foi atualizada, mas enquanto isso ela é virtual. Ok? É só para esclarecer, né, esse conceito aí. O que mais? Aí eu trago aqui sobre linguagem dialogal. Não sei se vocês perceberam, mas as minhas animações estão todas ao contrário, né? Então, eu tenho aqui de linguagem dialogal. Nesta unidade, vamos compreender como controlar a intensidade do exercício. Então, é só um exemplo, né? Que eu estou dando para vocês, para que vocês entendam e vejam os elementos linguísticos dessa linguagem aqui em cima. Acabou, eu achei que ainda tinha muita coisa ainda. Então, agradecemos imensamente a todos os professores, né, que participaram deste momento. Foi um momento muito especial para mim. Espero reencontrá-los em breve para continuarmos construindo novos conhecimentos juntos. E até a próxima. Espero que eu não tenha corrido muito, tá, gente? Não, Eu não, foi, falo muito rápido. foi E ainda muito bom. Ele está dizendo que foi magnífica a aula, magnífica a reitora. Alguém tem alguma pergunta, comentário, acréscimo, dúvida, reclamação? se Algum tiver, questionamento? se tiver, tem que colocar hoje, hein, gente? Porque amanhã eu entro de férias. Amanhã eu entro de Pois férias. é. Ok, muito obrigado. Isso, Ieda. Vou colocar esse material lá no grupo. Certo. Ione, eu queria compartilhar agora. Eu tenho pouca coisa para falar,
Eu deixo compartilhar aqui, E que aí já já bem didática, contemplou o essencial e eu acho que contemplou, assim, geral do que é a linguagem dialógica, né? Com o tempo aí, com o exercício aí na oficina, surgirem dúvidas, vocês podem nos consultar. Só queria fazer uma apresentação, duas pequenas apresentações, para acrescentar o que acrescentar não, só para dar mais algumas ilustrações. Quando a Ione estava falando aí, eu lembrei de dois casos. Aquela história de confundir o que é dialógico com coloquial. Isso é muito importante, né, fazer essa distinção, porque, coincidentemente, eu participei de uma banca agora recentemente, que eu li o texto e o texto ele estava muito coloquial. Não era para ser dialógico nem coloquial, porque é um relato de experiência. Fala, Ione. Só para agradecer aqui o professor Jean Michel Menezes, né? Que ele me lembra realmente, é o Antony Zabala, tá, gente? É o Antony Zabala, que trabalha, né, com a sequência didática. Eu tenho esse material digital, se alguém quiser depois a gente pode passar para vocês. Obrigada, professor Jean. Ok. Aí eu vou ler o trecho, não vou identificar, né, quem eram os alunos. O trecho exemplo do coloquial que eles colocaram aqui no relato de experiência. Duas pequenas frases. Uma delas foi: essa pulga atrás da orelha foi levada para a disciplina de tecnologias assistivas, tal, tal, tal. O termo pulga atrás da orelha ele é muito coloquial, certo? Ele reduz muito, eu vou dizer seriedade, mas não é bem a seriedade, ele reduz a maturidade do nosso texto dialogal. Pulga atrás da orelha nós podemos falar, mas na nossa conversa, no nosso texto, né, não cabe no texto dialogal escrever textos muito coloquiais. O outro termo que eles usaram foi: a turma colocou a mão na massa. Não é que seja proibido, mas vamos evitar colocar esses textos que deem a impressão aos nossos alunos que nós também estamos infantilizando muito, né, a compreensão deles. Vocês estão me entendendo, né? O que eu quero dizer. Porque nós são cursos universitários, né? Então não vamos também baixar muito o nosso nível de linguagem, mas isso não quer dizer que você não possa dizer, vamos lá, olá, seja bem-vindo. Isso é perfeitamente normal. O que não pode é deixar a linguagem muito, muito coloquial, como esses dois exemplos. Um outro comentário que eu queria fazer é que agora nós não temos mais os cadernos impressos, né? Mas nós temos os textos. E eu lembrei agora, no início do SED, quando havia os cadernos impressos, por incrível que pareça, eu vi relatos de professores que tinham ido aos polos, né, aos municípios do interior, e eles diziam que os alunos queriam os cadernos porque aquele caderno físico dava a sensação de pertencimento deles à universidade. Era o que fazia com que eles se sentissem em um curso superior de uma universidade federal. Porque eles não tinham, né, uniforme, eles não tinham... como é que é? Eles não iam a um prédio onde estava escrito com uma placa Universidade Federal do Amazonas. Então, eles seguravam aqueles cadernos e eles ficavam ansiosos. Cadê os nossos cadernos? Cadê o caderno? Cadê o volume e tal? Porque dava a sensação de pertencimento. E aqui, na questão de nós não termos mais esse caderno físico, né, a nossa comunicação com eles pelo texto dialógico é o que nos aproxima. Existe até uma teoria de educação, uma das teorias da educação à distância, chamada distância transacional, que ela diz que a educação à distância tem 4 componentes. O primeiro é o diálogo, para diminuir essa distância.
quanto mais diálogo o professor mantiver com os alunos, menos distância eles vão sentir, menos distanciamento eles vão sentir. Os outros componentes são a estrutura do curso, mas é muito complexo, não dá para falar agora, e o outro é a autonomia do aluno, mas eu queria só destacar exatamente essa questão do diálogo que nós podemos agora estabelecer com nossos alunos, certo? E agora, para finalizar, eu queria dizer para vocês que não é só no texto que a nossa linguagem pode ou precisa ser dialógica. Vocês podem fazer também apresentações de PowerPoint, por exemplo, de uma linguagem dialógica. Deixa eu só ver aqui, compartilhar, só um momento, antes que acabe o nosso tempo. E eu vou correr agora, mas a aula da professora Iane já foi muito boa. Deixa eu só compartilhar aqui. Apareceu para vocês aí uma mão escrevendo? Ok. Eu vou correr com essas apresentações. Vamos aqui só um momento. Meu amor, me ensina. Ah, só um momento. Ensina a escrever. Está aparecendo para vocês a animação? A folha em branco me assusta. Aí eu trouxe um resumo aqui. Está escrito aí, linguagem dialógica e os sujeitos da EAD, as vozes do autor e do leitor, elas de uma cadeia de comunicação. Alguns pontos aí. A linguagem dialógica, ela tem esses elementos que a professora Iane trouxe, e esses elementos vão ser expressos pela subjetividade de cada um de nós. Cada um de nós vai ter a sensibilidade, né, a percepção, dependendo do curso, de como é que você vai escrever, a transformar o texto científico em um texto dialógico, de acordo com a sua área de ensino, de acordo com o seu curso, né? O que tipo de exemplo você vai ter que estimular o aluno, e a sua personalidade, a sua subjetividade nessa escrita. Deixa eu avançar aqui um pouco, que não quer avançar aqui. Agora avançou, nós temos aí este senhor que é o Bakhtin, né? Um dos pensadores da linguagem dialógica, que ele fala que a linguagem dialógica propõe essa ruptura com a comunicação direcional, ou seja, o professor não apenas vai lançar aquele texto para o aluno, mas é um diálogo, como já a professora Ione já falou. A linguagem dialógica, ela responde a algo anterior e antecipa uma resposta, Parado, mas... Eduardo. Oi? Está parado aqui, ainda está na mão, a mão escrevendo ainda. Ah, é? Então, deixa É, eu ver o que aconteceu. Deixa eu só ver aqui. Só um momento. Tá parado mesmo, não sei o que foi que aconteceu. Só um momento, então. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo de novo compartilhar. Deixa eu fechar as outras janelas, que talvez seja isso. Estou só fechando as minhas outras janelas aqui.
Agora apareceu, Eduardo. Apareceu o Bactin aí? Batinho, todo barbudo. Ok. Então, deixa eu... Sim, está aparecendo o Bactinho, né? Espero que eu consiga. Então, é, é só um resumo do que a professora Ione falou, que o texto prevê as dúvidas. Quando eu digo prever aqui, não é que vocês vão dizer, o estudante vai ter essa dúvida. Você vai elaborar, você vai ter que, em outras palavras do que a professora Ione disse, elaborar, reescrever aqueles conceitos, né? E vai ler como o aluno, como se fosse o aluno. Que dúvidas o aluno talvez tenha a respeito do meu texto? Quais são as reações que ele vai ter? Avançou o slide aí? Alguém está me ouvindo? Sim, Sim. O texto nunca está fechado nele mesmo, né? Porque você vai ter que fazer o texto de acordo com a sua imaginação, em pensar esse diálogo com o seu aluno e essa relação de alteridade, ou seja, esse respeito ao conhecimento que o aluno já tem, uma consideração, aquilo que o aluno já tem de conhecimento a respeito do seu texto. Eu costumo falar, principalmente para quem vai fazer texto, para alunos que estão no primeiro período. Tem que pensar que talvez aqueles termos usados, mesmo na linguagem dialógica, nunca tenham sido ouvidos pelo aluno. Por isso, essa necessidade de explicar melhor, de ser claro no conceito, porque se eu estou ministrando aula para calouros que nunca ouviram falar, vou dizer aqui um termo aleatório, não sei se existe, ecossistema. Ele não sabe qual é o conceito de ecossistema. E se nós escrevermos sobre ecossistema sem exemplificar, sem detalhar o que é um ecossistema, nós vamos causar uma barreira no conhecimento, ou então um pouco de retardo no conhecimento, porque o aluno ainda vai ter que procurar saber o que é ecossistema. Isso eu estou falando, assim, dando um exemplo de um aluno que talvez nunca tenha ouvido falar nisso, e ele seja do primeiro período. Deixa eu avançar aqui. Avançou? Tem uma pessoa aí apontando o dedo? Sim. Sim. Pois é. E aí o Bakhtin fala do monologismo, que é aquele texto centralizador em que nós temos o texto, o conhecimento, e aí o aluno vai ter que assumir, vai ter que internalizar só aquele conhecimento que nós passamos, né? E ele não vai procurar desenvolver, não vai procurar desdobrar o seu conhecimento, desdobrar aquela disciplina, como a professora Anne falou, com contextualização, com a realidade da sua comunidade. Essas situações, o Bakhtin chamava de monologismo, né? Como está aqui embaixo, eu falo, você ouve, e aí o aluno fica preso àquele conceito que talvez ele nunca vá desenvolver para construção do conhecimento dele. Deixa eu correr aqui. Esse contraste aí já a professora Ione já falou. E aqui, olha, a linguagem dialógica, coloquei aqui, do lado esquerdo tem um professor aí no seu laptop, né, aqui uma estante, e do lado direito o aluno que está lá na comunidade ribeirinha que vai ler o seu texto. É uma situação que nós não conhecemos. Nós estamos escrevendo para alunos que nós não sabemos qual é a realidade dele, não é? Então, nós precisamos ter todo esse cuidado aí, por isso nós estamos gravando esse nosso encontro, para que nós tenhamos principalmente essa consciência que o nosso leitor, ele está, talvez, num ambiente como este garoto aqui do lado direito da tela está numa comunidade ribeirinha, certo? E lembrar que esse saber, o que você vai apresentar,
ele nunca se esgota ali naquele texto. Nós, às vezes, ficamos preocupados também, a gente não quer deixar tudo amarrado aqui, para que, quando nós formos escrever os nossos textos, nós venhamos a ficar muito preocupados. E agora? Será que o aluno vai aprender? Será que eu consegui? Professor Ione disse que eu tenho que esclarecer. Será que isso está claro? Nós temos também que nos dar assim, um alívio para nós, né? E eu não sei se eu já falei para você no nosso primeiro encontro, mas eu costumo dar os meus textos para um colega ler, para ver se ele entendeu. E se aquele conceito, se aquela ideia está bem explicada ou se precisa ser melhor explicada. Então, é um bom exercício até entre nós, mesmo professores, essa troca de textos para ver se nós fomos muito, se nós conseguimos esclarecer aquilo que nós queremos passar. Alguma pergunta até aí do que eu falei? Se não, vou terminar agora só com mais uma apresentação, certo? Só um instantinho. E essa é bem menor mesmo. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Ok. Estão vendo aí um rosto de uma estátua? Isso é um texto. Mas como que ele é um texto? É porque isso é uma ideia minha. Quando eu falei assim que nós somos muito subjetivos na nossa criação, quando eu comecei a elaborar um trabalho, uma apresentação sobre o texto, eu disse, mas como é que eu vou escrever o que é um texto? O texto é isso. É algo que nós começamos a trabalhar, né? Nós precisamos burilar o texto, ele não nasce pronto, ele nasce às vezes emperrado na nossa mente, nós sabemos o que queremos dizer, mas nós não sabemos como escrever o texto. E é assim, nós temos a ideia, nós sabemos que temos um rosto para descrever, mas esse rosto ainda tem algumas imperfeições. O que isso quer dizer? Quer dizer, deixa eu avançar aqui, quer dizer o seguinte, estão vendo aí um litoral? Ok. Agora eu vou ser um pouco lacaniano, porque o Lacan dizia que o texto é como um litoral. Ele margeia um continente, esse continente é aquilo que nós queremos falar, mas nunca nós vamos adentrar totalmente nesse continente para falar de tudo. E todo texto, nós temos que ter também essa consciência. Quando a professora Ione falou de curadoria, nós temos que saber isso. A partir da curadoria, principalmente na internet, saber o que nós vamos falar, o que nós vamos limitar para os nossos alunos, porque nós não temos todo o tempo do mundo, né, para nós falarmos de tudo que tem na nossa disciplina. E nós temos que ter essa consciência que o texto é litorâneo, ele aponta para aquilo que nós vamos falar, mas o texto não é aquilo que nós vamos falar. Ele sempre vai ter esse limite, para que nós não fiquemos muito apurados. Meu Deus, o que eu vou falar? Então, a questão, quando a Ione falou lá no início da curadoria, nós temos que também ter essa consciência. O que nós vamos falar? O que nós vamos selecionar? O que nós vamos escolher da internet, escolher dos meus artigos, dos meus livros, aquilo que eu vou falar para os meus alunos dentro do meu plano de ensino, dentro do meu conteúdo programático, dentro dos meus autores, porque nós temos vários autores e temos que saber escolher também, né? E aquilo que nós vamos ministrar tem que passar por essa curadoria, porque o texto nunca vai dar conta de tudo, nós nunca vamos dar conta de tudo aquilo que nós vamos dizer. Nós temos que ter essa consciência de selecionar para falar aquilo que é essencial para o nosso aluno, para
que ele possa aprender. Porque nós vimos a diferença entre o texto científico, que tem 2 linhas, com um enunciado rebuscado, mas para quem já é especialista, aquelas 2 linhas bastam. Para quem não é, nós temos que transformar aquelas 2 linhas em talvez uma página, certo? E eu lembro agora que quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso, quando eu me formei em jornalismo, que eu aprendi muito a fazer uma frase, um ponto, uma frase, um ponto, e meu professor disse: vocês jornalistas pensam que fazer um texto é só isso, escrever uma frase, um ponto. Aí ele disse para mim que minhas 3 linhas dariam 2 páginas, e aí eu tive que desdobrar aquelas 2 linhas. E nós temos que fazer isso também, saber aquilo que nós vamos selecionar, né, para ministrar para os nossos alunos dentro da nossa linguagem dialógica, porque vocês viram que a linguagem dialógica ela é um pouco maior, né, do que 2 linhas condensadas de conhecimento de um texto científico. Nós vamos falar para alunos. Então, nós vamos pegar aquele conceito que está em 2 palavras e você já viu que tal, 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 talvez aquelas 2 palavras sejam desdobradas em 2 ou 3 linhas, certo? Vamos avançar aqui um pouco. E aí vocês... isso aqui do texto aponta para a coisa, mas não é a coisa, é aquilo que eu já falei, né? E a compreensão do texto vai depender do aluno entender aquilo que você escreveu. Deixa eu avançar. Só um momento. Vocês viram aquela estátua? No início, certo? A estátua ainda por fazer. E aqui a estátua feita. Eu acho essa estátua maravilhosa. É um véu de mármore que não é aquela imagem lá daquele vídeo da estátua sendo feita, né, sendo burilada lá, mas é uma estátua, já é uma escultura completa que o autor conseguiu fazer com que quem observa essa estátua veja um véu transparente. Vocês estão conseguindo ver um véu transparente aí, ver um rosto por baixo de um véu? Agora, quem diz que isso aí é mármore e que isso não é transparente? Não é? Isso não é um véu, isso é uma pedra de mármore talhada que o escultor conseguiu fazer, nos dá a impressão de que nós estamos vendo um véu feito de mármore. E eu costumo dizer que o nosso texto, quando está completo, ele dá essa sensação, essa impressão. Aquilo que eu quero mostrar é uma mulher coberta com um véu transparente. O autor queria fazer isso e eu consigo ver isso. O nosso texto mesmo está completo, querendo chegar a 95% da minha ideia, quando eu consigo transformar a minha imagem lá do início numa imagem do véu transparente. Esse véu transparente não é a pessoa, não é a mulher que foi modelo, ela nos leva a entender que existe uma mulher debaixo de um véu. Mas a imagem aqui não é a mulher, ela é só a imagem. E o nosso texto é assim: nós não estamos lá com o nosso aluno, nós não estamos lá com... Vou até utilizar diretamente o pessoal de química, tem alguém de química aí? Nós não estamos lá com os nossos objetos, né, utilizados no laboratório de química, mas o nosso texto consegue fazer com que eu veja aquele objeto e saber que aquilo ali, aquelas palavras tenha aquele sentido, aquele significado que me dizem que se eu utilizar aquele objeto ali do laboratório de química, eu vou chegar a determinado resultado. E esse véu de mármore aí é o nosso texto concluído. É o nosso texto, assim, no êxito. Entendeu? Era isso que eu queria concluir aqui com a nossa aula. Agradecer a presença de todos. Deixa eu parar de compartilhar.
certo? E dizer o seguinte, eu agradeço muito a presença de vocês, que esse curso seja o nosso véu de mármore, né? Que cause no aluno essa sensação assim de ver uma figura ali que é algo assim, mármore transparente, certo? E eu gostaria que todo mundo abrisse suas câmeras, se for possível, para fazer o nosso print. Eu é que agradeço a presença de vocês. Agradeço. Estão todos aí? Vou colocar. Ok. Estou aguardando. Tem mais gente aí? Muito bem. Vamos lá. Simone, a Ieda não pode abrir a câmera? Vou fazer. Agora capturar aqui a. Deixa eu ver se eu conseguir aqui. Poxa, que pena, Alessandra. Consegui capturar, fazer um print aqui da tela. Colegas, muito obrigado, viu? Agradeço a participação. Qualquer coisa, estamos aqui. Ok, obrigada a todos e muito boa produção. Muito obrigada. Encontro maravilhoso. Obrigado, professor Eduardo, professora Boa Marione. Boa noite a todos, pessoal. Oi, pessoal. Abraço. Obrigada, boa noite. Olha, vai estar 9 horas. Boa noite a todos.